Boa noite, Brasil brasileiro, consultora de beleza, meu povo. Vamos para mais um dia de treinamento intensivo de conhecimento para avanço progressivo no ramo de venda diretas. Nossa, que tema! Mas vamos para essa reunião de hoje, para esse encontro de hoje, voltando ao nosso. Espera aí. Hugo. Voltando aos nossos conhecimentos técnicos das últimas semanas, que precisam ser ditos, falados e relembrados aqui, a gente tem glossário de quando acaba a reunião, o link já vai direto para o YouTube, vocês recebem no grupo do WhatsApp, vocês podem maratonar. Para que ver Netflix? Gastar R$ 44,90 vendo série, besteira, besterol? Vê Miguel Flix. Pronto, resolve tua vida. E ainda você ganha dinheiro, avança, cresce, prospera e faz tudo o que precisa. A gente fez a reunião de unidade da primeira semana, falando sobre os produtos, lançamentos, promoções, novidades, estratégias, o que era a visão, o que eu achava que era necessário e tudo mais. E aí, semana passada, a gente entrou no negócio mais profundo. No negócio que, tipo assim, meu bem, precisa olhar para isso. 10 regras da neurociência para se trabalhar com venda direta. E aí a gente foi bem profundo, falamos bastante coisa. E agora, essa semana, a gente vai aplicar na nossa aula o seguinte: a gente aplica aqui exatamente o caminho, que é o caminho para que vocês consigam extrair o sim de cada cliente, de cada uma das pessoas que vão estar diante de vocês, para que vocês consigam efetivamente somar pontos com essa cliente e que ela tenha de maneira que você possa fazer o quê? Extrair dela a resposta que você precisa. E isso a gente já vai, essa semana, olhar para 7 frases e semana que vem vamos olhar para mais 7. E aí qual é o compromisso? Qual é a minha ideia? O que eu quero? Eu quero que quando vocês saiam daqui, agora nessa segunda-feira, que vocês já comecem a aplicar essas frases dentro do âmbito de vocês, pensando mesmo, intuitamente. Intuitamente não, intuição. Intencionalmente. Que vocês coloquem essas frases em diálogos de vocês, abordagens de vocês, oratórias de vocês para com os clientes de vocês. Então, vou dar 7 frases para vocês. Frases que vão mexer aonde, Miguel? Frases prontas. Frases que eu vou falar a frase e vou explicar o porquê que aquela frase está pronta. Então, a frase já vai mexer em tirar a cliente de cima do muro, de fazer com que ela fale sim para você, de trazer respostas que sejam positivas para chegar no final da negociação. Então, vão ser frases assim, com essa linha de raciocínio. Eu quero que vocês coloquem essa semana, porque, de verdade, o que acontece? O ser humano, ele é cíclico e ele é repetitivo. Nós aprendemos através de repetição. E a partir daquele momento que a gente entende que aquilo dali é o nosso padrão, a gente repete sempre. Então, por exemplo, uma das coisas que me incomodam muito nas consultoras de beleza, muito, eu vou falar aqui para vocês, muito me incomoda. E se eu ver fazendo, eu vou repreender na encolha. Não na frente de todo mundo, mas na encolha eu repreendo. Por exemplo, a consultora que chega e fala assim: esse produto é um gel de limpeza que limpa, tonifica e esfolia a pele e remove maquiagem. Aí tá conta cliente. Esse produto é um produto que limpa, tonifica, esfolia, remove maquiagem. Outra cliente. Esse produto é um produto de limpeza que limpa, tonifica, esfolia, remove maquiagem. Outra cliente. Esse produto é um produto que limpa, tonifica, esfolia, remove maquiagem. Mano, que vocabulário pobre. Pobre. Sabe quando a gente fala errado? Sabe quando a gente fala a mesma coisa sempre? É porque o nosso vocabulário está pobre. E aí o que acontece? Você não está buscando informação, você não está lendo um livro, por exemplo, você não está parando numa página de Instagram, de rede social, que tem um conteúdo que seja um conteúdo que seja pertinente, acaba que você fica com um vocabulário pobre. E aí, esse vocabulário pobre faz com que você não tenha soluções para falar com vários tipos de pessoas.
Quem já participou de aula minha, todas vocês já participaram de aula minha, não tem ninguém aqui que não participou de aula minha. Todas vocês já passaram a aula minha aqui, já viram que eu falo de um produto de 300 milhões de maneiras diferentes. Gente, esse produto aqui é um produto que limpa a pele para remover a impureza do dia a dia. Ele tonifica para diminuir a aparência dos poros. Ele faz uma microexpressão bem suave, aquela gostosinha ali, ainda remove base e corretivo. Ou seja, sabe aquela preguiça? Vai tirar. Porque você não vai ter desculpa para não remover a maquiagem da sua pele à noite. Gente, esse é um produto que é um produto de limpeza para a pele no dia a dia, onde a gente vai fazer toda a remoção de toda a sujeira que a nossa pele ela acumula durante o dia. Então, a poeira do carro que passa e fica na nossa pele, o resíduo que fica na nossa pele de outros produtos cosméticos. Ele também é um produto que vai já preparar sua pele para outros produtos que vêm depois. Um tônico, um esfoliante, um booster, porque ele já vai deixar a pele limpa. E aí, com isso, tua pele vai absorver muito melhor os outros produtos. E ele também é um produto que demaquila. Ele também tem a função de remoção de maquiagem da pele. Então, todas essas funções fazem que esse gel de limpeza 4 em 1 seja o produto mais eficaz que você vai ter na sua rotina. Olha como é que eu já falei diferente do mesmo produto. Mas, de repente, uma cliente me exige mais, outra cliente me exige menos. Uma eu vou falar mesmo, limpa, tonifica, esfolia. Mas a gente tem que ter uma riqueza de vocabulário. Riqueza de vocabulário. Riqueza de vocabulário traz riqueza de argumentação. Riqueza de argumentação faz com que você consiga convencer aquela cliente de que aquele produto é para ela de maneira melhor. E aí, essas 2 aulas que eu vou dar para vocês hoje e na semana que vem, é uma aula para a riqueza de vocabulário de vocês. Então, é uma aula técnica, é uma aula que eu quero que vocês peguem e apliquem amanhã. Por quê? Senão vocês vão continuar falando sempre da mesma maneira. E às vezes a maneira que você está falando hoje não convence mais ninguém a nada, nem a você. Então, vamos implementar, porque aí você vai começar a repetir uma coisa diferente. A primeira vez vai ser estranho, a segunda vez você vai gaguejar, você vai misturar as frases, mas aí você vai começar a ter um vocabulário diferente, que vai trazer para você um resultado com certeza diferente. Então, eu quero que vocês olhem essas frases, analisem, pensem junto comigo, vão colocar elas no dia a dia de vocês e vão obter resultado. Eu quero que vocês obtenham resultado, modifiquem resultado, na verdade. Porque, assim, o que você tem feito hoje tem trago para você esse resultado que você tem. E não é problema nenhum o resultado que você tem hoje. Nenhum. Mas eu quero que você avance, eu quero que você venda mais, que você cresça mais, que você consiga falar com mais potenciais iniciadas. Gente, de verdade, missão para cada uma de vocês. Mary Kay Ash dizia isso sempre. Aqui, vamos pegar essas frases aqui e vamos testar, sabe aonde? Vamos testar com uma nova consultora, uma potencial nova consultora. Porque vender vocês fazem sempre. Sempre. Na venda tem que implementar também? Tem que implementar. Mas vamos deixar com uma nova consultora. Pensa naquela pessoa que está sempre com você para tudo. Tudo. Aquela pessoa que você pode contar. Que ela é teu apoio moral e técnico. Espiritual, intelectual. Aquela pessoa que você pode contar para tudo. Tudo. Traz ela para o teu negócio esse mês, uma amiguinha, uma pessoa conhecida, uma pessoa moral, essa pessoa que está contigo para tudo. Ai, amiga, vamos se tornar a consultora da Mary Kay junto comigo, porque vai ser bom e eu preciso, a gente vai se ajudar e tudo mais. Esse negócio vai crescer, vai prosperar e você vai ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro também. Vamos embora fazer. Embarca nesse sonho comigo, nesse momento comigo. Se não der certo, a gente sai. Se não der certo, a gente para. Mas embarca nessa comigo. Pronto, uma pessoa usando essas frases. Vamos embora. 7 frases que fazem com que a pessoa diga sim. Diga sim para você. Primeira frase, anota, pega, isso é para anotar. Anotar. Faz mais sentido para você. Olha essa frase. Faz mais sentido para você começar pelo caminho mais rápido ou mais completo? Vou beber uma água,
para vocês pensarem o porquê que essa bendita dessa frase está aqui. Faz mais sentido para você começar pelo caminho mais rápido ou mais completo? Essa frase é uma frase construída para fazer com que a cliente jogue uma bola com você. Vamos fazer o seguinte, vou falar o contrário. O contrário. Como seria uma frase que uma consultora normalmente usa? Tá? Dessa daqui. Faz sentido para você começar pelo caminho mais rápido ou mais completo? O que a consultora faria? Está no fechamento de venda, está com a bonita da cliente ali na frente dela, sabe? E ela falaria o quê? Vai levar o que hoje? O que você vai comprar hoje? Lembra semana passada na aula de neurociência da venda que eu dizia para vocês que o cérebro não funciona por pressão? Então essa frase, o que você vai comprar hoje? Amiga, o que você vai levar hoje? Ela pressiona. Essa frase revertida a faz mais sentido para você começar pelo caminho mais rápido ou mais completo? Dá duas possibilidades para ela. E quando você dá duas possibilidades para a cliente, ela pensa, raciocina. É melhor eu comprar o básico ou é melhor eu comprar o kit completo? É melhor eu começar com um pedido na Mary Kay mínimo ou eu começar com um pedido mais completo de 40%? E aí você joga para ela. E essa frase é uma frase que traz uma resposta afirmativa. Entende que toda frase precisa ter um cunho afirmativo para que a resposta seja positiva para você. Se a frase tiver cunho negativo, tu se lasca. Tu se lasca. E aí, se lasca, vai fazer sabe o quê? Ai, sabe o que é? Eu não vou querer agora. Ai, eu preciso conversar com meu marido. Ai, eu posso pensar e amanhã eu te falo. Amor, ninguém sai da minha frente sem tomar decisão. Ninguém sai da minha frente sem tomar decisão. Ou é sim ou é não. O vou pensar é um não. O vou falar com meu marido é um não. Então, você precisa. Tem outras frases que vamos chegar até o final que vão fazer com que você tire essa pessoa de cima do muro, tá? Então, essa, como a Denise falou, ela se torna a dona da decisão. Então, a decisão é dela. Eu vou pelo mais rápido. Não, eu vou pelo mais rápido. Igual quando você está oferecendo produto para cliente. Que ela tem melasma. Eu adoro falar de melasma, né? Vocês já perceberam. Ela tem melasma e ela fala assim, o que você tem para melasma? Aí eu pergunto, você quer ir pelo caminho mais rápido ou o caminho mais completo? Porque se for pelo caminho mais rápido, eu posso te passar uma base e um corretivo para a gente tampar. Se você quiser o caminho mais completo, eu posso te indicar um gel de limpeza, um booster de niacinamida com... Ih, esqueci agora o produto, um booster de niacinamida, um hidratante, entende? Então, é isso que faz com que você possa ter as soluções na sua cabeça e apresentar para cliente. Primeira frase está mais do que explicada. A primeira frase, ela está aí, ó, muito bem rabiscada para vocês utilizarem. Segunda frase. Vamos para a segunda. O que exatamente você precisa ver para se sentir segura em avançar? Essa daqui, ela tira a objeção do campo oculto. Então, quando a pessoa, eu falo para vocês, mente confusa, não toma decisão. Quer dizer o quê? Que uma pessoa que está confusa na mente do que pensa, do que fazer, do que pensar, e se ela está certa, ela não vai tomar decisão no momento com você. E aí, essa frase traz exatamente o pensamento dela para fora, externo pensamento dela. Então, uma objeção, ela vai vir à tona a partir dessa frase. E não adianta vocês ficarem com medo de ter uma objeção com a cliente. Vocês têm que ser a pessoa que destrói qualquer tipo de objeção. E vocês têm que amar trazer para o campo do pensamento, sair do campo do pensamento e trazer para o campo da realidade
A objeção. Então, se você conseguiu extrair da cliente a objeção, amor, você é uma consultora do caramba. Do caramba. Por quê? Porque você conseguiu fazer com que ela tirasse da cabeça. As psicólogas fazem isso. Tira da cabeça, faz você externar e organiza o pensamento. Querendo ou não, nós somos psicólogos de venda. Porque a gente tira da cabeça da cliente, faz a pessoa externar e ajusta o pensamento. Então, quando você fala o que exatamente você precisa para ver. Desculpa. O que você precisa. O que. O que exatamente você precisa ver para se sentir seguro em avançar? É tipo, meu bem, eu estou te apresentando esse protocolo aqui de produtos para mancha. O que você precisa ver para você se sentir segura em avançar? Em adquirir, em levar para casa, em tomar a decisão de cuidar desse rosto. Meu bem, tô aqui, ó, uma nova consultora. Meu bem, o que você precisa ver para se sentir segura em avançar, iniciar esse negócio hoje? O que você está pensando? O que eu posso te mostrar de efetivo, de que aconteceu, de uma realidade, para você se sentir mais segura? O que de repente está te deixando insegura agora? E aí você tira essa objeção dela. Ai, sabe o que é? Que eu nunca vendi nada. Ai, sabe o que é? É que eu tô achando que é uma quantidade muito grande de produtos. Esse daí que você está me apresentando. Então, você tem que tirar do campo da objeção. Tirar o campo, a objeção oculta e trazer ela para fora para você conseguir combater aquela objeção, tá? O que exatamente você precisa ver para se sentir segura em avançar. Terceiro ponto, terceiro tópico aqui, ó. Se isso estivesse resolvido hoje, o que mudaria para você? Ativa o desejo de futuro. Se isso estivesse resolvido hoje, o que mudaria para você? Por exemplo, a frase anterior me trouxe uma objeção. Eu tô sem dinheiro. E aí a gente fala assim: se isso tivesse resolvido hoje, o que mudaria para você? Eu ia poder me cuidar, eu ia poder cuidar da minha pele, eu ia poder cuidar renovar minha autoestima, trazer minha autoestima de novo, porque eu não gosto de tirar foto, porque eu não gosto de sorrir e tudo mais. Ativa o futuro. Você tá fazendo com que ela mesma diga, ela mesma sinta a sensação de que é ter o problema resolvido. Isso é genial. Genial. Porque não é você que está argumentando. Ela está argumentando para ela mesma. Fulana, se o problema é dinheiro, e se tivesse resolvido esse problema hoje, você pudesse iniciar, o que mudaria para você? Eu ia ter mais dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo, para comprar o meu sofá, para botar minha filha numa escola diferente. Então, isso é uma frase, gente, poderosíssima. Se isso estivesse resolvido hoje, o que mudaria para você? Você faz a própria pessoa sentir o futuro, uma projeção de futuro, ela sente aquele sentimento na hora, e você consegue fazer o quê? Então vamos resolver dessa forma? Apresentar uma solução para que ela sinta aquilo em pouco espaço de tempo. Entenderam? Então essa frase é poderosíssima para ativar o desejo futuro e fazer com que ela tenha o sentimento ali voltado para isso, tá? Vamos à quarta frase. Isso hoje é prioridade ou só está te incomodando? Gente, lembra que o pessoal que trabalhou em shopping, tipo Raquel, né, Raquel? O cliente caroço, o cliente que só vai lá e fala assim: eu tô dando uma olhadinha. Não, tô só olhando. Eu nunca chamo o cliente de caroço. Primeiro, né? Entrou na loja, meu amor, tá na minha rede, eu vou tentar levar para frigideira. Acabou. E aí, mas é bom a gente ter essa noção dessa frase para a gente separar aquele cliente que é um cliente potencial de um cliente que é só curioso para a gente não perder tempo com ele. Então, isso hoje, ô fulana, ô Denise, isso hoje é uma prioridade ou é só um incômodo que você está sentindo? Porque se for uma prioridade, se o cliente me responde que é uma
uma prioridade, eu sei que você chamava de caroço, todo mundo chama de caroço, mas eu detesto esse termo. Se o cliente diz que é uma prioridade, por exemplo, se eu estou numa loja de sapato, aí a cliente chega lá e tudo mais, e tá olhando, e eu falo assim, fulana, nunca adquirida, né, gente? Pergunta o nome da cliente. Ô, Joana, isso é uma prioridade? Esse sapato é uma prioridade para você hoje? Ou é só um incômodo que você está passando e você gostaria de resolver? Ai, não, e é uma prioridade, porque eu tenho uma festa de 15 anos para ir amanhã e eu preciso comprar um sapato. Ai, não, eu só estou olhando. Aí eu separo. Se eu tenho o argumento do só estou olhando, eu tenho que criar um cenário na mente dela. Se ela já me disse que é uma prioridade porque ela tem uma festa, eu vou usar o argumento. Entenderam por que essa pergunta também é muito pertinente? E isso tira, ele divide o curioso do que está decidido. Você consegue. Aí, Miguel, uma prioridade sim esse produto, sabe por quê? Porque eu não. Toda a maquiagem que eu passo, por exemplo, nessas minhas linhas de expressão que eu tenho, acumulam maquiagem e ficam cada vez mais marcadas. Então, tem que, de alguma coisa, de alguma forma, amenizar isso para eu não ter que entrar num bisturi, numa cirurgia. Já vi que é uma prioridade. Olha, esse produto eu gosto dele. Tá me incomodando a linha, mas assim, eu tô pensando ainda. E aí eu tenho que criar um cenário na cabeça dela para que aquele incômodo vire uma prioridade. Entenderam como é que é a reversão desse quadro, dessa identificação? Entenderam? É isso. Gente, às vezes esses argumentos que eu passo para vocês, vocês pensam que a gente fica 1 hora conversando com a cliente. E se eu faço com a cliente em 2 minutos? Essa conversa aqui eu paro, eu explico, eu mostro cenários, possibilidades e tudo mais, mas com a cliente, gente, 2 minutinhos. 2 minutos. 2. Então, fiquem atentas. E não achem que isso é muito difícil de fazer. Não é. É no dia a dia. É no sábado que você vai. Eu até postar isso, mas eu esqueci de postar. Também preguiçoso com o Instagram, confesso. No sábado eu fui tomar um café numa pastelaria aqui, perto de casa, na Praça Tiradentes. E aí eu já meti minhas bolsas assim, botei as bolsas tudo em sequência assim. Comecei a conversar com as meninas. E aí já viraram minhas clientes. Sábado eu vendi R$ 291, tomando café. Ai, Miguel, como é que você faz isso? Não sei, isso eu faço. Para mim é tão natural vender. Para mim é tão natural abrir a boca e conversar. E ficar batendo papo. E perguntar. E falar. E pensar em problema. E falar. Para mim é tão natural que, tipo assim, R$ 291 numa manhã. Eu falei assim, ai meu Deus, eu fiz o dinheiro do dia. Eu nem precisava vender mais no dia, entende? Então, assim, porque é natural. Vocês têm que naturalizar. Vocês têm que naturalizar sair. Cheio de... Aqui, ó. Sabe aquela bolsa ali? Bolsa que eu saio todo santo dia. Todo santo dia. Todo santo. Elas ficam prontas aqui, ó. Estão aqui pronta para amanhã. Mentira, não dá pronta para amanhã, não. Ainda tem que repor produto. Tem que botar os produtos novos. Mas essas bolsas estão aqui, sabe por quê? Porque eu acabei de chegar na rua. Ai, Jesus, tem alguém querendo entrar. Acabei de chegar da rua. Acabei. Entrei numa reunião com a área nacional, e aí depois já entrei na reunião com vocês, e tá aqui. Porque eu saio assim todo dia. Então, e aí eu vou usando exatamente o que eu ensino para vocês. Nada que eu uso aqui com vocês, que eu falo aqui para vocês, não foi testado, validado e executado no dia a dia. Tudo isso foi. Então, assim, é natural. Vocês têm que naturalizar isso. Vamos embora, vamos continuar. Porque senão eu entro num parênteses e nunca paro. O que ainda não ficou claro para você? Aqui, vocês podem ter medo de estar falando essa frase e estar sendo arrogante com a cliente. Mas não é arrogância. Não é arrogância quando eu chego assim e falo, Angélica, de tudo que a gente conversou aqui, o que de repente foi um ponto de dúvida que não ficou claro para você? Angélica, de tudo que a gente conversou aqui, o que pode ter ficado na tua cabeça um pensamento diferente?
E não ficou claro. E não ficou assim, nossa, eu tô com dúvida aqui. Como é que foi? Do que a gente conversou? Quando a gente sabe uma coisa sabe uma frase que se torna totalmente arrogante para cliente? Você entendeu? Cara, isso daqui mata. Você tá me entendendo? Isso daqui mata. Isso daqui você está chamando cliente burra. Agora, quando você fala o que ainda não ficou claro nessa nossa conversa aqui, o que de repente criou uma dúvida, uma incerteza, uma insegurança, do que de repente eu falei, mais compliquei do que expliquei, eu adoro usar isso. Eu adoro usar isso. Quando eu estou explicando algo para alguém, eu falo assim: compliquei ou expliquei? Ah, Miguel, você complicou. Ah, não, Miguel, você esclareceu. Isso traz clareza e destrava a decisão. Mente confusa não toma decisão. Então, se a cliente está confusa, ela não vai tomar decisão. E aí você precisa destravar a decisão dela, trazendo ela para o campo da clareza, trazendo ela para o consciente da clareza. Então, essa frase também é poderosíssima para ser utilizada com as nossas clientes. Vamos para o nosso sexto. Ah, vou voltar naquela frase ali. Espera aí. Exemplo para a consultora, né? Gente, olha só. Quem tem aqui, ó, todas essas daqui, as consultoras que tá aqui. Miguel, Oi, Angélica. e se eu perguntar assim para a cliente assim, você ficou com alguma dúvida? É feio também perguntar? Não é, Assim? não é. É uma mesma maneira de você falar o que ainda não ficou claro para você. Ah, tá. Mas eu só perguntaria assim, você ficou com alguma dúvida? E aí, o que eu faço sempre depois do você ficou com alguma dúvida? Eu coloco a responsabilidade em mim. Por exemplo, eu brinco muito, Angélica, tipo, você ficou com alguma dúvida? Porque às vezes eu falo mais, às vezes eu falo demais. Muito empolgado, às vezes eu falo demais. E aí eu posso ser confundido totalmente. E aí, por quê? Isso tira a responsabilidade dela, de que ela, sabe aquele sentimento de inferioridade, de tipo, eu sou burra, eu não entendo nada, eu não tenho conhecimento sobre isso. Então tira dela e coloca para mim. Que aí ela pode falar assim: sabe o que você falou que eu não entendi? Ela já vem logo com essa frase. Sabe o que você falou que eu não entendi? Eu não entendi a parte que você falou sobre o cadastro. Sabe o que você falou e eu não entendi? Eu não entendi a parte do pedido. Sabe o que você falou e eu não entendi? Do lucro. Então, como eu vou ter o lucro? Porque às vezes, aí vem o que eu já ia falar, é, aproveitando essa deixa da Angélica. Aproveitando essa deixa da Angélica. É, Miguel, você, Angélica, Raquel, Verusca, Denise, Kátia, Vanessa, Wilson, todo mundo aqui, os consultores que têm mais tempo de casa, que já tem uns 2 anos, 3 anos, 5, 10. Tem consultora, por exemplo, a Andréia. A Andréia está comigo desde que eu iniciei na Mary Kay. A Andréia foi um dos meus 3 primeiros cadastros na Mary Kay. Então, eu tenho 10 anos, ela tem 10 anos também. A gente já domina essa parada de um jeito que pra gente é óbvio. Para a gente é mais do que claro. Para a gente é uma coisa orgânica, visceral, que está nas nossas entranhas, nas nossas veias, no nosso organismo. Mas para outra pessoa, não. Para outra pessoa é duvidoso, é incerto, é inseguro, é um passo em falso, é um problema, é uma possibilidade de fracasso. Todo ser humano tem medo de fracassar. Todo ser humano tem medo de errar. Então, quando ele se apresenta a algo, negócio, ou pessoa, ou atividade, ele tem medo de fracassar com a pessoa, com a atividade, com o negócio e tudo mais. Então, por isso que, independente se você acha que aquela informação ela é óbvia, é para você, não para ela. Então a gente tem que fazer o quê, meus amores? Tem blogueiro que fala assim, mores. Fala para você, mores. O que a gente tem que fazer? Meu bem, tem alguma coisa, algum ponto, algo que eu falei aqui na nossa conversa que não ficou clara?
que assim, que eu possa ter mais complicado do que explicado para a gente solucionar, para a gente deixar tudo bem claro? Teve algum ponto? E aí, eu posso ir citando o cadastro, por exemplo, o pedido inicial, os benefícios que você tem como nova consultora, a bolsa que você ganha no pedido de 40%, para ir jogando na mente dela. Entendeu? É isso. Porque aí, às vezes, pode ser que ela não queira falar. Mas se você jogar, ela fala. Nesse protocolo aqui que eu criei para você, esse protocolo do uso semanal do esfoliante, dos produtos de uso diário, do potencializador para acabar com essa mancha, do tônico, ficou algum deles? Ficou meio... Ai, meu Deus, onde eu coloco isso? Eu vou usar ou não? Porque a cliente não vai comprar se ela tiver em dúvida. A nova consultora não vai iniciar se ela tiver em dúvida. Se ela tiver em dúvida, ela não inicia. Pensa nas últimas pessoas que você convidou para o negócio Mary Kay e não iniciaram. Sabe que elas não iniciaram? Estão em dúvida. Estão em dúvida. Ela pode não ter iniciado, mas se ela já está trabalhando, por exemplo, eu tenho uma que já está fazendo o trabalho, que já está divulgando o produto. Tu vejo todo dia ela divulgando o produto. Todo dia, tudo que eu mando, ela divulga. Ela não iniciou ainda, só para uma estratégia. Uma estratégia que eu já coloquei e deixei claro para ela. Agora, de resto, meu bem, ela está fazendo. Então, ela não tem dúvida. Ela já está trabalhando. Se a pessoa que falou com você, que quer iniciar, nem trabalhando tá, nem oferecendo tá, nem falando com pessoas tá, ela está com dúvida. Ela não vai iniciar enquanto não tiver segura. Então tem que trazer clareza. Esses pontos que eu abordei até aqui, gente, vocês entenderam que é uma construção de oratória? Isso é para você desenvolver uma conversa inteira. Então é isso, tá? Mente confusa não toma decisão. Se não fosse agora, quando faria sentido? Expõe a ilusão do depois. Sabe quando aquela pessoa, agora eu não posso. Então tá bom. Se não fosse agora, quando faria sentido para você? Semana que vem? Daqui a 15 dias? Mês que vem? Porque senão você fica iludida. Ai, fulana vai. Olha, quando eu pergunto para vocês, e aí, tudo bem? Falou com quem você tá namorando aí para iniciar? Ai, não, eu tenho fulana, beltrana, ciclana, celana. Ai, como é que tá com fulana? Ah, então, fulana falou que vai iniciar mês que vem. Mentira, você que tá gerando expectativa. Ela nunca te falou que vai iniciar mês que vem. Ela falou que vai deixar para depois. Para depois não tem data. Para depois não tem data. Então você tem que fazer o quê? Amor, se não for agora, quando vai ser? Quando faz sentido para você? Semana que vem? Daqui a 15 dias? Ou no mês que vem? Para depois não tem data. Repetir pela terceira vez. Para ver se fixa. Não é para deixar em aberto. Não se deixa nada em aberto. O que está em aberto precisa ser fechado. Fechado. Seja positivamente ou negativamente. Para você não ficar gerando expectativa e ficar em cima daquilo dali. Onde você vai ser a chata depois. Onde você vai ser a pessoa que dá, ai, fulano de tal tá enchendo meu saco. Vocês sabem da minha história de Mary Kay. Eu entrei para Mary Kay por insistência. Porque encheram meu saco. Tudo bem. Depois eu me apaixonei pelo negócio, entendi como é que funcionava. Agora tu não quer outra vida também. Agora eu não quero mais sair. Mas encheram meu saco. Poderiam ter me perdido. Entendeu? Poderiam ter simplesmente me afastado do negócio. Mas deram sorte. Então, isso é um ponto a ser abordado. Se não for agora, quando faria sentido? E a sétima é: o que te impediu de resolver isso até hoje? Essa daqui é batata para você entender um padrão, tá? Eu queria, sabe o que é? Eu queria muito iniciar na Mary Kay, mas faz tempo que eu não inicio. Você vai perder tempo com essa pessoa? Que está enrolando você, fulana, beltrana, ciclana?
que te impediu de resolver isso até hoje, fulano? Você não entrou até hoje, já que você sempre pensou. Você vai entender um padrão, você vai entender o porquê, você vai entender, de repente, uma insegurança. Tem muita gente na vida, gente, que quando inicia alguma coisa e começa a dar certo, sabota, sabia? Sabota. Pega, gasta o dinheiro todo, pega e dá para trás, pega e se isola. Então você tem que entender para resolver um padrão de comportamento. Beleza? Então, essas foram as 7 frases de hoje que eu estou trazendo para vocês. 7 frases de comando, 7 frases de desenvolvimento, 7 frases de pensamento para que vocês possam implementar com os clientes. Quero que vocês peguem essas frases, implementem essa semana, validem tudo isso essa semana, treinem tudo isso essa semana, que semana que vem a gente vai ter mais 7 frases. Fechou? Beleza? Muito rico? Muito rico este material? Aqui um argumento da Raquel é ótimo. Eu falo assim, você entendeu mesmo? Porque no meu caso, eu gosto que desenhe para mim. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá vendo? Ela se coloca na culpa nela mesma. Tipo, é que para mim... tipo, isso gera uma empatia com o cliente, com a pessoa que está na sua frente. Porque para mim tem que ser desenhado. Mas se você entendeu sem o desenhar, tudo bem. Mas se precisar desenhar também, eu desenho. A gente faz um rabisco aqui na folha. Então, isso é maravilhoso, gente. Fechou? Certinho, certinho, certinho? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Fechadíssimo, né? Perfeito, então, gente. Super beijo. Boa noite. Quando estiver Boa disponível, noite. vou lançar no YouTube e aí eu mando para vocês, tá? O link. Beijo. Assistir de novo. Beijo. Beijo, boa noite. Tchau.